O presidente Jair Bolsonaro discursou há pouco na Cúpula das Américas, que ocorre em Los Angeles, nos Estados Unidos. A passagem do presidente em solo americano tem repercutido, principalmente, por trazer à tona discussões sobre crise alimentar, preservação ambiental e a importância de fortalecer as democracias no continente, especialmente em um ano marcado por eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro falou também sobre a geração de energia, economia e liberdades individuais. Este é o tema do nosso debate agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos os senadores Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Antes de mais nada, nossas regras temos por premissa aqui na CNN o equilíbrio de fala entre os nossos convidados. Por isso, a cada um terá cerca de 2 minutos para uma resposta. E para que eu não seja indelicada e não quero ser nunca, interrompo os senhores, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, vou à primeira pergunta direto. Agora há pouco, no discurso da cúpula, o presidente Jair Bolsonaro falou, abre aspas, no Brasil e no mundo há um ataque às liberdades individuais por opinar de forma diferente. Ao longo do meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos foros hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, pela liberdade, pela prosperidade econômica e social, fecha aspas. Eu vou começar pelo senador Marcos Duval. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Qual é a sua avaliação sobre a fala do presidente? Boa tarde, é um prazer aqui estar falando com todos e também com o companheiro Randolfo. Olha, a visão, a ida do presidente à Cúpula das Américas é um grande passo, é um movimento muito positivo, diplomaticamente falando também, comercialmente, do presidente se aproximar ao Biden. Então, acho que quebra aquele gelo que até então estava ocorrendo, mas no momento que nós vivemos agora, não é momento de ideologias, e sim de estar não só o povo brasileiro unido, mas o mundo inteiro se unindo para sair dessa crise global. Eu vejo a fala com bastante, assim, de forma muito positiva, né? A gente sempre espera que o presidente possa falar algo que gere mais polêmica, que prejudique algum setor, mas muito pelo contrário. A gente viu um presidente muito equilibrado, dando respostas bem objetivas, não criou polêmicas e fez o papel que o Brasil sempre fez, que é de ser um país totalmente diplomático. E até quando foi questionada a questão da posição do país referente à guerra da Ucrânia com a Rússia, o presidente também se posicionou, colocando que a melhor solução é o diálogo. Então, muita gente esperava que sairia dessa fala, iria para falas mais polêmicas, e ele mostrou ali realmente cumprindo o seu papel como representante da nossa nação. Muito obrigada, senador. Eu vou repetir a pergunta, então, para o senador Randolfo Rodrigues. O presidente Jair Bolsonaro falou, abre aspas, no Brasil e no mundo há um ataque às liberdades individuais por opinar de forma diferente. Ao longo do meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos foros hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, pela liberdade, pela prosperidade econômica e social. Fecha aspas. Boa tarde, bem-vindo, senador. Qual é a sua avaliação sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro? Luciana, boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Ao mesmo tempo, um grande abraço ao meu caro amigo Marcos Duval. É uma enorme satisfação estar aqui participando desse debate com ele. Bom, a fala do presidente Bolsonaro não corresponde ao que tem sido a prática do seu governo. A própria presença dele só para encontrar o presidente Biden nessa oportunidade tem significado diagnóstico da realidade. Veja, é sempre bom lembrar que o atual presidente da República brasileira não reconheceu a vitória de Joe Biden. Foi necessário 60, quase 90 dias para que até a vitória fosse ocorrer, para que o reconhecimento da vitória ocorresse. Foi um dos últimos chefes de Estado do mundo a assim se pronunciar. Esta fala, o comportamento que a fala dele ainda há pouco na Cúpula das Américas me lembra aquela música do Cazuza, né?
suas ideias não correspondem aos fatos, porque ao longo desses 2 anos o Brasil esteve numa condição praticamente de pária na seara internacional. Nós tínhamos, e eu acho que nós temos que promover uma relação amistosa com os Estados Unidos, mas o governo do presidente Bolsonaro estabeleceu uma relação de submissão a uma facção do Partido Republicano, ligada a Donald Trump, e não uma relação amistosa e respeitosa com o governo dos Estados Unidos da América. Tanto é que, como eu já disse, o próprio não reconhecimento da eleição de Biden demonstra cabalmente isso. O outro aspecto é falar em liberdade individual. Imagino que ele queira estar estabelecendo o que ele sempre procura estabelecer: a liberdade de expressão, abre e fecha aspas, como direito absoluto. Nenhum direito é absoluto, sobretudo quando esse direito absoluto ameaça o Estado Democrático de Direito e ameaça as outras liberdades. Sim, senador Randolph, desculpe interromper, o senhor vai ter mais oportunidade de desenvolver esse tema, que é inclusive uma das minhas próximas perguntas. Não a próxima. Vou continuar aqui falando de outro tema, então, desse encontro do presidente, dessa fala do presidente Jair Bolsonaro. A preservação da Amazônia é sempre um tema que chama a atenção no mundo após a reunião bilateral entre Jair Bolsonaro e Joe Biden. Ontem, a Casa Branca soltou um comunicado sobre o encontro. Um dos trechos diz, abre aspas, a parceria entre os Estados Unidos e o Brasil é vital para os esforços internacionais para enfrentar a crise climática e garantir a paz, fecha aspas. Eu continuo com o senhor, senador Randolph Rodrigues. Qual é a sua avaliação sobre esse comunicado da Casa Branca? Luciana, o Brasil tem que ter uma relação deve ter uma relação internacional pautado pelo que reza a nossa Constituição, pautado pelo multilateralismo. Tem que ter uma relação, inclusive, de liderança global. Lamentavelmente, o Brasil não... Os retratos mais cruéis do não cumprimento desse papel por parte do nosso país. Nós não precisamos que os Estados Unidos digam para nós o que temos que fazer na Amazônia, mas nós temos que afirmar soberanamente o nosso papel de defesa e proteção da Amazônia. E esse papel de proteção e defesa da Amazônia, lamentavelmente, o Brasil não tem cumprido. Haja visto o que está acontecendo, a ausência de proteção aos povos indígenas, protetores dos povos indígenas, como aconteceu com o caso do indigenista Bruno Araújo e como aconteceu com Tom Phillips, são perseguidos na Amazônia e vivem sob ameaça do banditismo. Lamentavelmente, a Amazônia foi entregue ao liberou geral de garimpo ilegal, ao liberou geral de madeireiras ilegais, ao liberou geral do banditismo que se instalou, acobertado pelo governo de Jair Bolsonaro. É essa circunstância que, lamentavelmente, nos coloca numa situação de vulnerabilidade. Nós não precisávamos, no mundo, ficar ouvindo dos Estados Unidos, da Europa, de quem quer que seja, o que é que nós temos que fazer. E nós não precisávamos ficar ouvindo isso se nós afirmássemos a soberania amazônica, cuidando da nossa Amazônia como deveríamos. E para cuidar da nossa Amazônia como nós deveríamos mudar o programa para a Amazônia para ouvir os povos que vivem de fato na Amazônia, os ribeirinhos, os caboclos, os povos indígenas. Nenhum destes que vive no interior da Amazônia, nem aquelas populações que vivem nas grandes metrópoles amazônicas têm sido ouvidas. Senador Marcos Duval, vou repetir a pergunta. Após a reunião bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e Joe Biden, a Casa Branca soltou um comunicado sobre o encontro. Um dos trechos diz, abre aspas, a parceria entre os Estados Unidos e o Brasil é vital para os esforços internacionais para enfrentar a crise climática e garantir a paz, fecha aspas. Senador, qual é a sua avaliação sobre esse comunicado da Casa Branca? Eu acho que é um comunicado de boas-vindas, um comunicado de que o Brasil pode continuar contando com os americanos. Nós não podemos radicalizar e achar ou ter a prepotência de achar que sozinho nós conseguiríamos proteger a Amazônia. É um território enorme, de muito difícil acesso, né? E a gente não pode ter essa tranquilidade de dizer que não, deixa que o brasileiro vai tomar conta. Não, isso é hipocrisia, não tem condições. E, recentemente, de um tempo para cá, o que tem acontecido são os próprios índios que hoje estão indo para o tráfico, virando soldados dos traficantes, por opções deles, né?
E hoje nós temos índios que são que apoiam o atual governo, índios que são contrários e apoiam o atual candidato ao governo. Então, e índios que, como eu disse agora, que hoje faz parte do tráfico, trabalha para o tráfico. Então, aquela visão que nós temos daquela tribo indígena que precisa continuar isolada, aquilo ali está se acabando. Eles mesmos estão cobrando de ter acesso às informações e tecnologias e tudo mais. Então, achar que o Brasil daria conta sozinho, isso não existe. Não existe. E quando você sobrevoa a Amazônia, você não tem essa ideia que é vendida pelo mundo afora de que ela está acabando, né? É claro, não tem como tudo a gente achar que está maravilha. Tem coisas a fazer, lógico, óbvio que tem. O que aconteceu com esses repórteres, esse estrangeiro que estão sumidos, o governo federal disponibilizou e estão lá, policiais federais, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, está todo mundo na missão de encontrá-los. Então, não tem ninguém sendo irresponsável em áreas que são sensíveis. Sim, senador, obrigado. Olha, eu vou à terceira pergunta, porque é quase uma unanimidade entre especialistas em relações exteriores que a relação do presidente, aliás, a relação do atual governo brasileiro com o governo americano estava estremecida desde a saída do ex-presidente Donald Trump do poder. Jair Bolsonaro declarava-se admirador do ex-líder dos Estados Unidos. Agora, os especialistas acreditam que essa reunião com Biden pode amenizar essa relação. O que vocês acham sobre isso? Eu continuo com o senador Arthur Duval. Não, é o Marcos Duval. Marcos Duval, desculpa, Duval, senador. Desculpa, senador, me perdoa. Não, até é bom que eu esclareça que ele não é parente, tá? Ele não é meu parente, o nome só é parecido. Bom, mas isso é uma boa notícia, isso deixa claro que até a oposição, ou os críticos ou especialistas, como você mesmo disse, entenderam que começou uma aproximação. Uns podem dizer que é tardia, outros dizem que não há hora para aproximações e acordos. O Brasil precisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos também precisam do Brasil, e assim vários outros países também precisam do Brasil, e cada vez mais por conta do nosso território, e brevemente vai ser o país que vai alimentar quase o restante do mundo afora. O que nós não podemos fazer, e que de uns meses para cá, graças a Deus, eu parei de escutar, é aquela retórica do impeachment. Então, como integrante da Comissão de Relações Exteriores e recebendo muitos investidores dentro do meu gabinete, muito me assustava ouvir deles mesmo que essas falas de impeachment e dar essa insegurança ao governo que está no poder, de possibilidade de cair, isso inibia muitos investimentos no Brasil, investimentos que passavam de trilhões. E não há projeto social melhor no planeta no seu emprego. Então, ao mesmo tempo que a oposição sempre quer achar uma maneira de quanto pior, melhor, não entende as consequências disso. Você pode não concordar com tudo. Eu falo para todo mundo, eu sou um aliado, mas não sou um alienado. Então, muitas questões que eu não concordo, eu tenho a liberdade de entrar em contato com os ministros e colocar a minha posição, ou com o próprio líder do governo no Congresso, dar a minha posição e justificar porque eu não vou apoiar tal projeto ou aquele projeto. Mas isso não me dá o direito de ir para a TV ou para as redes, criar um pânico e uma fala de impeachment, levando uma mensagem para o mundo de que o Brasil não é o lugar para se investir. Sim, senador. Agora o senador Marcos Rodrigues. Desculpa, senador, é uma brincadeira, só porque a gente tem aqui por premissa o equilíbrio de fala. Então, se eu errei o nome de um, vou errar o nome de outro. Senador Randolph, de acordo com o especialista em relações exteriores, a relação do atual governo brasileiro com o governo americano estava estremecida desde a saída do ex-presidente Donald Trump do poder. Bolsonaro declarava-se admirador do ex-líder. Agora, os especialistas acreditam que essa reunião com Biden pode amenizar essa relação. O que o senhor sabe ou acha sobre isso?
Bom, primeiro Luciana Val Rodrigues, né, para equipararmos, então, para empatarmos aqui, dá o desconto. Bem, Luciana, veja, eu acho pouco provável que os princípios que levaram o governo democrata a assumir lá nos Estados Unidos e, por outro lado, os ataques que Bolsonaro empreendeu e o não reconhecimento da eleição de Joe Biden, o tempo que ele durou para reconhecer, sejam esquecidos assim facilmente. E mesmo porque as relações, Luciana, entre estados, entre nações, não é uma relação de clube de amigos, não é uma relação de compadres. Nem Trump era compadre de Bolsonaro, nem Joe Biden, que é antagônico nos ideais que Bolsonaro defende, muito menos o é. A relação entre as nações ocorre, sobretudo, sobre os interesses em comum que tem em defender. Não é à toa que Biden chamou essa cúpula das Américas para ter esse encontro. Veja, se não tivesse a cúpula das Américas, pouco provável que ocorresse um encontro com Jair Bolsonaro. Isso se deve à postura beligerante de Jair Bolsonaro com Joe Biden. Então, esse encontro ocorre dentro de um contexto de um encontro regional, continental, em que os Estados Unidos querem manter o seu poder de influência, que se encontra ameaçado, sobretudo pela geopolítica chinesa aqui para o continente latino-americano. Então, a relação entre as nações não se dá por compadrio, não se dá por ser clube de amigos, se dá por interesse. E tem duas pautas, em especial, que são muito delicadas, Jair Bolsonaro, deste encontro da relação que os Estados Unidos querem debater. É a democracia e o meio ambiente. A minha última pergunta, eu vou ter que dar só apenas 1 minuto para cada um de vocês e que façam também as considerações finais, mas trago ainda um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas. Ele disse o seguinte, abre aspas, estamos atentos aos problemas econômicos que afetam o mundo, como a inflação e o desemprego, fecha aspas. Senador Marcos Duval, eu queria que o senhor falasse sobre isso, levando em consideração que o Brasil enfrenta uma fase econômica muito difícil. Eu vou tentar ser objetivo. Essa fase que nós estamos agora já era uma fase já que se previa lá atrás, durante a pandemia. Era uma preocupação até que o presidente dizia muito sobre as consequências da economia, né, dos movimentos de lockdown, por isso que ele era contrário. Enfim, quando você está na posição de presidente, você tem vários setores de inteligência que vão te guiando e te dando o norte do que pode acontecer, né? Então, hoje não é só o Brasil que está passando por isso, praticamente o mundo inteiro. E em seguida temos aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, então aumentou ainda mais os problemas. Então, quem está hoje no executivo está enfrentando uns piores momentos que o Brasil já passou. Então, a pandemia, todo mundo sabe que nunca ocorreu, uma situação também que ninguém sabia o que poderia fazer de melhor ou que não deveria ser feito. Isso, a história, aos poucos, vai contar a verdade, o que foi certo e foi errado, mas a gente não pode atribuir que isso está sendo uma questão somente do Brasil. O mundo inteiro está passando pelas mesmas questões, mas o Brasil está tendo um protagonismo de reduções de impostos bem expressivos. Senador, obrigada. Senador Randolfo Rodrigues, em um dos trechos do discurso na Cúpula das Américas, o presidente Jair Bolsonaro falou, abre aspas, estamos atentos aos problemas econômicos que afetam o mundo, como a inflação e o desemprego, fecha aspas. Sua última resposta, considerações finais, levando em consideração um momento bem difícil para a economia do Brasil. É verdade, Luciana, que a inflação, por conta das circunstâncias, é um fenômeno global. Mas no Brasil está muito mais agravado. Veja, segundo dados do próprio FMI, o Brasil será o país que menos crescerá na América Latina no próximo período. Nós somos, entre os 20 países mais desenvolvidos do mundo, no G20, nós temos a terceira ou quarta maior das inflações. Então, é um fenômeno global, mas o desastre da política econômica, o negacionismo da política econômica guiada por Paulo Guedes e Bolsonaro nos levou para esse fundo do poço. Veja, ontem, pateticamente, Paulo Guedes não tinha o que fazer, retornou aos tempos de congelamento, retornou aos tempos de plano cruzado, se assemelhava aos ministros do governo Sarney pedindo congelamento de preços.
Então, na verdade, mais uma vez, as palavras de Jair Bolsonaro não correspondem com a verdade. Sim, senador, muito obrigada. Nós conversamos com os senadores Marcos Duval e Randolfo Rodrigues. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite mais uma vez para discutir temas relevantes para a nossa sociedade brasileira. Boa tarde para vocês.